Depois que a poeira baixou, o presidente Lula hoje pela manhã se manifestou em uma entrevista coletiva e lá ele deu o contraveneno, o contragolpe ao Donald Trump, né? Eu brinquei que foi a filosofia Inês Brasil. Se me atacar, eu vou atacar, né? Só que se me taxar, eu vou taxar. Então o Lula subiu um pouco o tom, meio que se posicionou um pouco mais, com um pouco mais de robustez do que a nota do Itamaraty quando da chegada dos deportados brasileiros, mas num momento talvez mais... como é que eu posso... Não vou dizer mais interessante, nem mais adequado, mas mais estratégico, porque é um momento em que o Trump não consegue nem ter o foco da resposta, já que tem outras prioridades. Fica a versão do presidente Lula como a última palavra, por assim dizer. O timing está certo ou o governo atrasou e deu sorte na situação? Eu acho que o timing está certo. Eu acho que precisava primeiro observar realmente essas primeiras ações do Trump. Teve a polêmica com a Colômbia, que teve seus desdobramentos. No final das contas, chegou-se a um acordo entre Colômbia e Estados Unidos. Então, claro que o modelo, o exemplo da Colômbia também foi levado em conta pelo Lula na hora de escolher o momento de falar sobre isso, né? E assim, eu assisti a entrevista, achei bastante interessante a entrevista, porque é uma mudança de paradigma de comunicação mesmo, né? A gente percebe claramente ali a mão do Sidônio Palmeira, que é o novo chefe da SECOM, ministro da SECOM, e o Lula ainda falou, ele citou o exemplo da presidente do México, do Obrador, que é o ex-presidente, que faziam essas entrevistas diárias, 6 horas da manhã, eles fazem ainda, todo dia uma entrevista, 6 horas da manhã com a imprensa. E o Lula Aliás, falou, eu acho bárbaro, tá, Ricardo? Eu acho bárbaro a ideia. Acho incrível. E assim, o Lula ainda falou, pode ser que vocês não tenham perguntas para fazer todo santo dia. Eu acho que ele está enganado. Acho que tem sim pergunta para fazer todo santo dia. Mas, de qualquer maneira, assim, essas entrevistas frequentes, elas ajudam a eliminar uma série de ruídos que ficam dias e dias e dias rodando no noticiário, nas redes sociais, sem resposta do governo. Com essa velocidade, quando é o próprio presidente que está falando, você percebe que, obviamente, o jeito que isso chega na população é diferente. É diferente que quando é a imprensa que está desmentindo uma mentira, quando somos nós que estamos aqui nas redes sociais desmentindo uma fake news, não tem o mesmo peso, obviamente, que o presidente falando. Então, assim, claro, eu já vejo com bons olhos essa mudança, acho importantíssimo, mas eu ainda acho que, assim, se eu tiver que falar, citar uma coisa que eu acho que foi uma boa ideia que o Bolsonaro teve no mandato dele inteiro, a única que eu consigo enxergar é justamente aquelas lives de quinta-feira, em que ele se reunia, conversava com as pessoas do Brasil e daquele jeitão descontraído, aquele jeitão quem está batendo papo no boteco, e obviamente isso tem um efeito muito importante. Então eu ainda acho que a gente precisa simplificar mais essas presenças do Lula. Ao invés naturalizar, né? E é o chão dele, né, Ricardo? É onde ele bota a bola, mata no peito e rola na grama, porque o Bolsonaro tinha que fazer uma força hercúlea para ser natural, né? Para ser... para tentar ser simpático, ele nunca conseguiu. O Lula não, ele solta uma brincadeira aqui, o raciocínio é rápido a colar, é o chão dele, eu não sei o porquê que não se explora mais isso. Porque como você disse com o Obrador e com a Cláudia Sheinbaum, a partir do momento que abre, o galo cantou, e você já tem uma live conduzindo a opinião pública e a imprensa, você tomou as rédeas da narrativa. E isso com naturalidade, sem o formalismo, eu concordo com você. Eu gostei da ideia de hoje, eu só acho que o formato ainda está um pouco... Está muito... como é que eu posso dizer assim? Litúrgico da coisa da política. Pode ser um pouco mais... menos gravata, menos terno, menos formalismo, né? Menos coletiva de imprensa e mais essa coisa do café com a imprensa, resenha, uma coisa assim. Eu não sei se é por aí que você pensa, mas eu vejo dessa maneira. Sabe, o que eu espero, assim, qual que é o problema da coletiva de imprensa? Primeiro, você não prevê as perguntas e muita coisa que talvez você quisesse tocar, muitos assuntos nos quais você queria tocar, não são abordados, porque, na verdade, o que a imprensa faz? Ela aborda o assunto de hoje ou de ontem. Então, é a subida dos juros, né? É a Glaze, se vai ou não vai para o governo, esses pontos, assim, muito imediatistas. Mas tem pontos que devem partir do próprio governo. Então, eu estou querendo ver o Lula pegar um papel e falar, olha, eu estou lendo uma notícia aqui dizendo que a gente vai taxar o PIB. Gente, isso é mentira, não vamos, sabe? Assim, com essa naturalidade. É mentira, isso nunca existiu.
Sabe? Ah, olha, estão falando aqui que nós vamos vender comida vencida. Olha aqui, pega um papel mesmo com impresso, imprime a notícia de um site e mostra na tela, olha, estou lendo aqui que estão falando que a gente vai vender comida vencida para poder baixar o preço da comida. Mentira, gente, não é nada disso, é isso, isso, isso. De uma forma em que ele converse diretamente com o povo e não com o jornalista enquanto intermediário do povo. Porque é isso que ele fez hoje, né? Ele estava ali conversando com os jornalistas. Ele não se dirigiu à nação. Ele se dirigiu aos jornalistas. Exatamente. E eu acho que ele precisa conversar com a nação. Com o jornalista cidadão, é só o caminho. O João. Né? Olha, o Lula está falando comigo. Não está falando para o jornalista, eu estou ouvindo. É diferente. E isso é importante também. Não necessariamente tem que ser o tempo todo, mas é preciso ter cada vez mais frequência dessas possibilidades do Lula conversar com a nação, mas é conversar, não é fazer pronunciamento, que é completamente diferente, é frio, é gelado, é distante, não tem que estar lendo teleprompter, não tem que estar diante de uma câmera com a luz super maravilhosa ali, nada disso. Tem que sentar lá e olha, no caso das nossas redes verticais, né, de vídeos verticais, ele tem que fazer isso com o celular na mão. Isso aí. Balançando, selfie, né? Exato, olha, gente, eu tô tudo bem, bom dia, eu estou aqui vendo uma notícia, dá uma olhada, ó. Então, essa notícia é mentirosa. O Lula tem que fazer isso. Por quê? Porque esse é o Lula. Esse é o Lula com os amigos, esse é o Lula no movimento sindical, esse é o Lula quando vai fazer um comício, esse é o Lula quando vai fazer uma inauguração. É esse Lula que a gente tem que ver falando com a nação sobre os acontecimentos do dia a dia. Se a gente chegar nesse ponto, acho que a gente tem condição de começar a melhorar aí em relação à popularidade, porque a gente está vivendo um momento difícil. Né?